Olá, você internauta, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no seu DGABC TV, acompanhando o programa Opinião. Você já sabe, um espaço para saber um pouco mais de política, um pouco do que acontece na sua cidade. E você pode participar, dar a sua opinião, a sua sugestão, a sua reclamação pelo e-mail dgabc@dgabc.com.br. No programa de hoje vamos falar sobre o cenário político de Santo André, cenário que tem pegado fogo nos últimos dias. A gente tem acompanhado, você acompanha nas páginas do Diário do Grande ABC, mudanças de última hora, reviravolta, enfim, um cenário muito quente, uma eleição que deve ser muito disputada aqui em Santo André. Para isso, convidamos o presidente municipal do PSDB, Ricardo Torres, que é candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Raimundo Salles, do PDT. Vamos falar, vamos debater, vamos falar de política, falar da administração municipal, enfim, do que o eleitor pode esperar para os próximos 3 meses. O programa Opinião está no ar. Ricardo Torres, um jovem político que faz a sua estreia aí nas urnas. Ricardo, em primeiro lugar, obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite para esse debate. Eu que agradeço, Sérgio. Eu gostaria de parabenizar aí o DGABC por essa iniciativa e dar as boas-vindas aí aos telespectadores. Maravilha. Ricardo, em primeiro lugar, por que a decisão, depois de tanto tempo, em apoiar a candidatura de Raimundo Salles? O que fez com que o PSDB decidisse estar ao lado de Salles? Olha, Sérgio, toda a conduta do partido em Santo André, do PSDB, foi sempre pautada por construir uma alternativa para a cidade, né? Então, há anos o PSDB internamente discute, debate propostas, formula isso e para poder implementar precisa vencer as eleições e ascender ao poder para poder colocar suas propostas em prática, né? Olhando o cenário político eleitoral deste ano de 2012, o partido na cidade tinha a compreensão de que precisaria participar de um projeto com, primeiro, potencialidade de vitória. Segundo, que possibilitasse a apresentação das nossas propostas, né? E terceiro, que possibilitasse a ocupação de espaço político para desenvolvê-las, né? Construímos tudo isso em torno de uma ideia de apoio ao PTB, que é a atual gestão, como forma de participação. Infelizmente não foi possível por questões políticas. E aí o partido encontrou, então, a alternativa na candidatura de Raimundo Salles. Agora, onde foi, quer dizer, a gente tem acompanhado todo o processo, até uma espécie de desgaste que houve uma pré-conversa que existia com a administração aí da Ravin, o seu nome também colocado como candidato a vice-prefeito, e no final acabou não se viabilizando. Onde foi o impasse? Quer dizer, o PTB demorou em decidir? Você entende que o PSDB não foi valorizado nesse processo? Olha, Sérgio, eu não vou buscar culpados por isso, né? A verdade é que a gente trabalhou internamente no PSDB por mais de 3 meses para conseguir construir essa aliança, né? Então, foi uma aliança muito sedimentada dentro do PSDB, muito solidamente construída, né? E aí cabia ao PTB fazer a sua parte de internamente resolver também suas questões e poder, portanto, abrir o espaço para que a gente compusesse a chapa majoritária, tendo em vista que essa opção foi feita em detrimento de uma candidatura própria que existia dentro do PSDB, né? Então, da nossa parte, caminhamos longamente e conseguimos construir. Lá, infelizmente, não foi possível, por alguma razão. Eu desconheço, são questões internas do partido, mas o fato é esse. Não sei se por demora, não sei se por alguma articulação inadequada, não foi possível construir essa aliança. O PSDB se sentiu desvalorizado? Quer dizer, tem essa leitura? Não, em absoluto. Na verdade, o que acontece é natural da dinâmica dos partidos, né? Esse diálogo, essa discussão, essa tentativa de composição, mas em nenhum momento isso é encarado como algo pessoal em relação a algum membro do partido, em absoluto. Não entendemos isso como um desprestígio ao PSDB. Que não foi possível. Uhum. Agora, Ricardo, como ficam os tucanos na administração aí da Ravin? Eles têm a liberdade para continuar? Quer dizer, há alguma conversa? Há um pedido para que eles deixem o governo? Como é que isso vai ser construído? Olha, é importante esclarecer, Sérgio, que a postura do PSDB
desde o início da gestão do prefeito Aídan, foi uma postura de independência, né? O PSTB não participou do governo. O PSTB deu suporte naquilo que entendia que era bom para a cidade e naquilo que entendia que não era adequado, se opôs, né? Então, essa foi sempre a condução do partido, né? Então, eu acho que não há nenhuma diferenciação, em virtude desse cenário eleitoral, da conduta do partido daqui até o final dessa atual gestão. Então, quer dizer, os tucanos que hoje estão na administração, não há problema, quer dizer, podem continuar ou não? Quer dizer, qual é a orientação da Executiva Municipal? Não há tucanos na administração, a verdade é essa, né? Os vereadores é que davam sustentação em alguns momentos na Câmara, mas não há uma participação do PSTB na administração do prefeito. E por que o Salles? Quer dizer, vocês tinham possibilidade, tinham mais candidaturas, quer dizer... quando o partido, quando você considerou, disse até que o partido estava liberado, por que a decisão em apoiar o Salles? Olha, quando eu disse que o partido estava liberado, foi justamente no momento em que nós, por um sentimento coletivo do partido, percebemos que havia a possibilidade de não concretizar a aliança do jeito que a gente esperava, né? Que era ocupando a posição da vice, mais do que isso, apresentando propostas para serem compatibilizadas no plano de governo e garantindo um espaço futuro de administração em que a gente pudesse implementar as nossas propostas, né? Não havendo essa possibilidade e tendo em vista todo o processo interno que se construiu ao longo de 3 meses, né, para que fosse viabilizada essa composição, olhando para o cenário político da cidade, a gente encontrou a possibilidade de formar uma terceira via, melhor, de consolidar uma terceira via, né? Então, estendendo a mão para uma candidatura que tem alinhamento com o PSTB. O Salles é conhecimento público notório, sempre esteve nos palanques do nosso partido, em todas as campanhas, nos apoiou, né? Enfim, e foi a pessoa que disse, olha, eu desejo ter o PSTB junto comigo para governar junto, mais do que simplesmente abrir a possibilidade da ocupação do cargo de vice, o PSTB vai ser o responsável pela formulação do meu programa de governo, né? Nós vamos compatibilizar as propostas do partido com as propostas que eu já tenho. E mais do que isso, o partido vai ter ampla participação. Nós vamos fazer um governo somado, eu não costumo dizer dividido, um governo somado, em que a participação do PSTB seja do tamanho que efetivamente o partido tem na cidade, né? Então, por isso a opção pela candidatura do Salles. E aqueles que criticam, consideram isso uma espécie de loteamento? Quer dizer, como é que você avalia isso? Os que criticam o fato de se falar em cargos, se falar em divisão, como você diz no caso em soma, antes mesmo do final da eleição. Qual a tua avaliação? Olha, eu não entendo que seja loteamento, viu, Sérgio? Eu acho que o que existe é uma proposta muito clara do Salles, é governar junto, né? É permitir que o PSTB integre a sua administração com pessoas que têm qualidade para desenvolver aquele trabalho. Aliás, é importante dizer, o PSTB tem essa característica. Ele não é um partido que aparelha, né? Diferente de outros que estão por aí, em especial o que governa o país hoje. O PSTB tem a característica de prestigiar quadros do partido que tenham capacidade para desenvolver aquelas tarefas a que se predestinam, né? Então, a ideia é essa, não tem nenhum loteamento. O que existe é uma participação com pessoas que tenham condição de construir as propostas e levá-las adiante, né? Numa futura administração. Cara, como é que você vai lidar na campanha com, evidentemente, os adversários vão usar essa questão, com o fato de você ter também uma residência em São Paulo, né? De você ter um apartamento alugado no Itaim Bibi. Como é que você vai lidar com isso? Queria que você falasse um pouco, esclarecesse um pouco mais essa questão. Olha, Sérgio, é importantíssimo esse espaço aqui para esclarecer de uma vez por todas essa questão. Eu sou nascido, criado, vivo em Santo André, estudei aqui no Colégio Adventista, no Colégio Singular, comecei minha vida profissional aqui e por uma questão de oportunidade e conveniência, em algum momento comecei a trabalhar em São Paulo. Morei aqui, o tempo todo morei aqui. Tenho residência ali na Rua Gamboa, né? Onde eu fui criado, onde eu vivi boa parte da minha vida, né? E circunstancialmente tenho em São Paulo um domicílio que é funcional, né? É um apartamento no Itaim Bibi, né? Que inclusive foi noticiado por vocês, local que eventualmente eu ocupo quando estou lá em São Paulo para desenvolver alguma tarefa. Aliás, tarefa em prol da cidade de Santo André. Por quê? O tempo em que eu estou no governo, estive no governo, né, até outubro do ano passado, foi dedicado essencialmente a tratar de questões regionais nossas. No governo do Estado, né? Exatamente. Eu fui chefe de gabinete do PSTB na Assembleia Legislativa do Estado.
Lá eu interagia com 24 deputados da bancada, organizava as pautas do governo que iam para ser tratadas no plenário, né? Instruía todo o processo legislativo, ajudava os deputados a construir as propostas do nosso governo, muitas delas aqui para a nossa região. Então estava lá defendendo os interesses de Santo André. Mais do que isso, quando fui para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, para assessorar o secretário Bruno Covas, que é meu amigo e que é uma pessoa que sempre prestigiou essa nossa caminhada dentro do PSDB. Fui lá também para tratar de questões relacionadas à nossa região, né? Então a questão dos mananciais, a proteção aos mananciais, todas as questões ambientais que envolviam aqui a região do Grande ABC e no estado, né, eram tratadas por nós lá. Então, essa questão do domicílio, quer dizer, eu tenho residência aqui, né, isso ninguém tem dúvida. Eu sou o presidente municipal do partido, né? Todas as minhas atividades políticas estão vinculadas à cidade, né? A minha vida está vinculada aqui. O fato de ter um apartamento funcional em São Paulo, que foi identificado pela reportagem, né, e isso não implica em absolutamente nada, né? Eventualmente, circunstancialmente, eu estou lá quando preciso ficar em São Paulo, inclusive para defender os interesses de Santo André. Mas o meu domicílio, todo mundo lá do bairro Paraíso sabe, é ali na Rua Gamboa, é ali que eu tenho a minha casa, é ali que eu cultivo os meus amigos e é a cidade de Santo André que me apaixona, né? Por isso que eu estou na política, porque eu sempre achei e acredito que podemos fazer algo pela cidade, podemos melhorar a vida das pessoas. Então, é esse o nosso propósito. Então, o eleitor de Santo André vai te encontrar na cidade. Não tenha dúvida, em todos os lugares da cidade. Aliás, o que a gente visita aqui de padaria, de lanchonete, estamos agora já começando a campanha, né? Indo na casa das pessoas. E é muito tranquilo, porque a vida toda, né? O pessoal do partido até estranha. Outro dia eu vi uma cartinha aí para o Diário do Grande ABC, mas como é que estão falando isso do Ricardinho? O Ricardinho é nosso companheiro, está aqui o tempo todo, né? Surgiu aqui dentro do PSDB de Santo André. Aos 14 anos eu já estava lá naquele diretório, né? Trabalhando pelo partido, fui presidente da juventude, enfim. Foi até de muita estranheza para o pessoal essas afirmações. Uhum. Outro episódio polêmico aí nesse processo todo, que é a questão do vereador Paulinho Serra, que anunciou recentemente, o Diário revelou aí uma entrevista exclusiva, a decisão dele de deixar o PSDB. Segundo ele, por falta de coerência do partido. Paulinho, que tentou também, durante todo esse processo, se viabilizar como candidato a prefeito, mas foi voto vencido na Executiva Municipal. Ricardo, como é que fica esse processo, quer dizer, como é que fica essa questão agora em que ele deixa o partido e faz essas acusações, em que diz que faltou coerência, em que ele não foi ouvido, quer dizer, o que você responde? Olha, Sérgio, política é uma construção contínua, né? Então, para você ser candidato, você precisa, antes de mais nada, convencer o seu partido. Então, você precisa ter o partido, precisa ter o apoio do partido, precisa ter a compreensão. As pessoas precisam ter a compreensão de que você vai representá-las, né? Então, esse é o ponto fundamental da política, né? E esse trabalho precisava ser construído. No que se refere ao vereador Paulinho, a gente tem uma admiração pelo trabalho dele, mas, infelizmente, o Diretório Municipal de Santo André entendia que não era uma construção coletiva do partido, né? Tanto é que se manifestou da forma como se manifestou. E, mais do que isso, observando o cenário político da cidade, percebeu que fosse mais adequado naquele momento, por um projeto maior do PSDB, local, regional, estadual, acampar aí alguma candidatura, como era o caso da do PTB, para viabilizar que a gente levasse as nossas propostas e evitar aquilo que a gente entende que é um retrocesso, né? Que é a volta da administração de Santo André para as mãos de um governo petista, né? Que deixou a cidade, durante 12 anos, no nosso modo de ver, abandonada em todos os sentidos, né? Então, quer dizer, essa questão da candidatura do vereador Paulinho foi trabalhada internamente, mas infelizmente não encontrou ressonância no partido, né? Não só local, regional e também estadual. Quer dizer, a executiva estadual do partido chegou a avaliar essa questão e nos deu autorização para conduzir o processo da forma como o partido entendesse que fosse melhor aqui para a cidade, né? Essa saída dele do partido, na nossa avaliação, deve ter muito relação com o fato de, internamente, ele estar sendo processado pelo PSDB, inclusive, né? Eu não sei se todos se lembram, em algum momento dos últimos 3 meses, né, houve uma série de manifestações do vereador Paulinho que eram ofensivas ao deputado federal William Dib, nosso coordenador, e a mim também, na condição de presidente. Eu decidi, uma questão pessoal minha, como presidente do partido, não levar isso adiante, não buscar os meios de justiça para poder
penalizá-lo, né? O Dr. Dipp já fez uma opção clara, que foi a de se defender, porque teve, no entendimento dele, sua honra, que é de um homem público de grande vulto na nossa região, manchada, né? E aí entrou com ações civil e criminal contra o vereador. No PSTB, o ex-presidente, o Sestari, José Luiz Sestari, inconformado com a atitude do vereador, chegou a protocolar um pedido na comissão de ética, né? A gente não tinha reunião da executiva nos últimos tempos, e esse pedido, a admissibilidade da expulsão do vereador, seria apreciada no momento em que houvesse essa reunião. Essa reunião ocorreu no sábado passado para formatar a convenção. E esse pedido, inclusive, foi pautado. E eu, na condição de presidente, entendendo que aquele momento não era o momento mais adequado para levar isso adiante, embora fosse uma vontade coletiva lá da nossa executiva, acabei tirando da pauta e pedindo para que isso não fosse apreciado. Ato contínuo, o vereador Paulinho deixou o PSTB, e é o que as notícias aí apontam, né? Então, quer dizer, essa é a verdade dos fatos, tudo que aconteceu dentro do partido nos últimos tempos. Então, quer dizer, ele já não tinha mais condição política de permanecer no partido e mais, havia um pedido de expulsão? Exatamente. O pedido de expulsão estava sendo processado dentro do PSTB, a admissibilidade dele ia ser analisada nessa reunião da executiva e a gente entendeu por oportuno não levar isso adiante. E aí, o que existe, que foi ventilado na imprensa, é que ele saiu, vamos dizer assim, traído pelo PSTB. Olha, o PSTB é uma instituição maior do que nomes, né? O PSTB é uma instituição que conta, como contou na última convenção nossa, com 95 convencionais, né? Que é um colégio maior do que os 50 membros do diretório, aqueles 46 que aprovaram o pedido de coligação lá atrás, né? Então, e muitos filiados, né? Até chegar a esse universo de decisão, teve uma convenção municipal, são 10 zonas eleitorais, é um processo festivo dentro do partido, né? Então, quer dizer que foi traído por uma quantidade tão grande de pessoas assim, eu pessoalmente considero algo absurdo, né? O que existe foi uma falta de construção política, né, que viabilizasse uma candidatura do jeito que ele pretendia. E aí é importante dizer o seguinte: decisão partidária, é isso que eu tenho dito, tem que ser acatada, né? Se é uma vontade da maioria, o mínimo que a gente, como militante voraz de um partido, faz é acatar essa decisão, né? Tem o exemplo aí da Ivete Garcia, que lá atrás, quando no PT houve o entendimento de que ela não era o nome para representar o partido nas eleições majoritárias últimas, né? Perdeu por uma votação expressiva, né? Houve uma votação expressiva. 2008, né? Ela perdeu a prévia para o... Exatamente. Para o então candidato Wanderlei Sirac. Wanderlei Sirac, é desse processo que eu estou falando, 2008, né? A votação foi muito grande, né? E a diferença pequena entre os dois candidatos. E ela permaneceu no partido. Foi chefe de gabinete do PT lá na Assembleia, junto comigo, enquanto eu era do PSTB. Então, quer dizer, decisão partidária é da maioria, tem que ser acatada, e eu não vejo razão para... Eu não deixaria o partido se sofresse uma... Aliás, inclusive é bom que fique claro, em 2004 eu ia ser candidato a vereador, e o partido não me deu legenda. Nem por isso eu deixei o PSTB. Eu sou tucano, minha única filiação partidária desde sempre. Quer dizer, não é porque eu perdi aquela votação em 2004 e não pude ser candidato a vereador que eu deixei de ser membro do PSTB e de acatar aquelas candidaturas que o PSTB entendia que eram adequadas. Agora, recentemente, o Diário do Grande ABC também publicou uma fala do presidente estadual, Pedro Tobias, em que garante que o governador Geraldo Alckmin vai estar no palanque do Salles, no seu palanque também. Lembrando que o prefeito Aydin tem uma proximidade muito grande com o governador Geraldo Alckmin, o apoiou na última eleição. Você acredita que ele venha mesmo? Não acha que ele possa ficar numa condição de saia justa? Qual a tua análise disso? Olha, Sérgio, o governador Geraldo é um sujeito de partido, né? Ele é um homem muito sério, muito probo, que pauta a sua conduta de forma muito reta, né? Além de um grande amigo, é um amigo nosso, né? Teve aqui já em outras oportunidades em Santo André, no meu aniversário, em momentos festivos aqui na cidade, né? No que se refere às eleições, ele é um homem de partido, vai se conduzir da forma como o partido se conduz. Nós estamos firmando uma aliança com o Salles, né? Eu na condição de candidato a vice-prefeito. O PSTB, portanto, participa da chapa majoritária e, nessa lógica, o Pedro Tobias foi muito feliz em dizer: o governador estará no palanque do PSTB junto com o Salles, né? E a gente acredita nisso, eu não tenho nenhuma dúvida, eu tenho certeza que ele estará aqui. A relação com o prefeito Aydin é uma relação de governo, né? E uma relação até de apoio no que se refere à eleição de 2010,
tendo em vista que o PSDB também apoiou no segundo turno o prefeito Aydar em 2008, né? Mas isso é uma questão agora política, né? Quer dizer, o PSDB tem uma candidatura majoritária. Certamente o governador estará conosco. Agora, a gente sabe que vice é um cargo de expectativa, né? Qual a tua avaliação? Quer dizer, a tua vontade, a tua intenção é poder também atuar em um eventual governo, na hipótese da chapa da qual você participa ser vencedora? Quer dizer, como é que você vislumbraria a tua participação no eventual governo? Olha, Sérgio, o que existe dentro do partido, quando você é partidário, quando você é um sujeito que vem da militância, como é o meu caso, que surgiu na base do partido, é uma sensação de dever, tá certo? Então, por que o Ricardo se colocou como candidato a vice-prefeito? Porque havia um entendimento dentro do partido, das pessoas que integram o nosso diretório municipal, de que a gente podia representá-las e, mais do que isso, de que a gente podia introduzir o partido e essas pessoas no processo político. Então, a minha expectativa, uma futura administração como vice, é poder viabilizar as propostas do PSDB dentro do nosso governo. Mais do que isso, auxiliar os nossos companheiros de partido que vão desenvolver também tarefas importantes dentro de uma futura gestão em que o PSDB participe, a levar isso adiante, né? E mais do que isso, me preparar cada vez mais, né? A gente já tem um histórico político, eu já ocupei cargos importantes dentro do governo do estado, né? Apesar de jovem, a gente já teve essa responsabilidade, né? E acho que estou preparado aí para ajudar numa futura administração em parceria, que é a proposta que o Salles tem feito, né? A de que o PSDB seja um parceiro, né? Em tudo, né? E que divida o governo, eu costumo dizer, some dentro do governo, né? Para que ele possa fazer uma boa administração e faça o melhor para Santo André. Qual a sua análise da administração Aydar Ravin? Quer dizer, que balanço que você faz desses 3 anos e meio de governo? Olha, eu sinto que é uma administração que avançou em muitos pontos. A educação foi um deles, né? Tá claro isso na cidade, as pessoas comentam, né? Acho, no entanto, que faltou alguma articulação política dentro da administração para viabilizar maior interlocução com o Estado, enfim, com a União, que possibilitasse a implementação de projetos mais concretos para a cidade, né? Mas, de um modo geral, a minha avaliação é positiva. Eu não vejo como um governo ruim, não. Eu vejo como um governo que, depois de 12 anos de uma administração petista, encontrou a cidade e fez da forma como estava e fez o que era possível ser feito. E como é que é dizer para o eleitor, tentar convencer o eleitor que a candidatura da qual você representa é, em tese, melhor do que a candidatura do prefeito que tentará a reeleição? Olha, eu não tenho dúvida disso por uma razão. O PSDB vem discutindo há muito tempo dentro do partido como é que faz uma administração moderna, uma administração que coloque a cidade no patamar agora de uma cidade grande, como é o espaço que ocupa, né, no contexto estadual e nacional, né? Santo André é uma cidade muito expressiva, né? A gente tem dito, fala-se num grande viveiro industrial. Hoje é um grande viveiro comercial, né? O setor terciário da economia hoje ocupa a maior fatia em Santo André, né? Então nós precisamos implementar aqui propostas que façam crescer a renda per capita dos nossos cidadãos, enfim. Tem muita coisa que pode ser feita ainda, né? E essas propostas dentro do PSDB estão muito sólidas, né? Então nós queremos agora, no correr do processo eleitoral, apresentar para a sociedade e mostrar que o PSDB tem gente lá qualificada e que pode fazer um bom trabalho, né? Então, eu acho que não criticando a atual gestão, não é essa a nossa proposta. É mostrando que dá para fazer diferente, é mostrando que a probidade do nosso governo estadual, a forma como a gente conduz as coisas no governo do estado pode ser implantada aqui. E vou te dar um exemplo. As cidades que são administradas pelo PSDB são cidades que são vitrines no estado, né? Então, um exemplo de Jundiaí, o IDH é muito alto lá. A cidade é limpa, iluminada, o serviço público de qualidade, né? A mesma coisa se diga em São José dos Campos, né? Nós estamos indo para 4 mandatos lá. O Emanuel Fernandes transformou a cidade, né? São José dos Campos é outra, vira referência no cenário nacional de qualidade de vida. E é isso que o PSDB prega, qualidade de vida. Outro dia eu ouvi alguém dizendo, mas as siglas são todas muito parecidas, não há proposta. Não, o PSDB tem uma proposta muito clara. O PSDB tem no seu nome social-democracia. E o que é social-democracia? É promover igualdade de oportunidades. É dar condição para que o filho daquela pessoa que está na classe média, que tem mais acesso aos bens, porque tem condição de pagar, tenha a mesma oportunidade
que o sujeito que está lá na região mais periférica da cidade e que não tem acesso a isso porque tem que se utilizar dos bens públicos e eles não são de tanta qualidade. Então, é isso, é melhorar a qualidade da prestação do serviço público para proporcionar igualdade de oportunidade para as pessoas. É isso que está no ideário do nosso partido. Agora, e os que dizem, Ricardo, que a participação do PSDB na eleição, de certa forma, encolheu? A gente vê como candidatura própria em Rio Grande da Serra, uma candidatura muito viável do Gabriel Maranhão. A gente vê em Mauá, a candidatura do Edmar da Reciclagem, e também em Diadema, com o Zé Augusto. E 2 candidaturas a vice, a sua e a do Admir Ferro em São Bernardo. Qual a sua leitura do PSDB regional para essa eleição? Olha, eu não acredito nisso, não. Eu acho que é um grande sofisma dizer que o PSDB vai encolher sua participação nessas eleições. Isso só vai poder ser medido com o resultado eleitoral que a gente vai ter em outubro, né? Não adianta nada imaginar que o partido lança candidatura própria para formar essa ou aquela liderança, se as lideranças podem ser formadas no curso do processo eleitoral com chance efetiva de vencer a eleição e participar do governo, né? Eu, sinceramente, acredito que o trabalho desenvolvido pelo Dr. Gibe como coordenador regional, de longe, é o melhor trabalho que já foi desenvolvido na nossa coordenadoria regional desde o surgimento do partido na região, né? Primeiro porque ele é o primeiro deputado federal eleito pelo PSDB na região. Olha só que avanço nós tivemos com a eleição do Dr. Gibe. Mais do que isso, a questão da avaliação, se é ou não um crescimento do partido, passa pela análise das peculiaridades de cada cidade, né? Por exemplo, em Santo André, uma candidatura própria nossa poderia viabilizar o surgimento de uma liderança, mas teria chances efetivas de ir ao segundo turno? Talvez não seja melhor, como nós estamos fazendo, como foi a opção que tomou o partido, né? A grande maioria dos filiados, de compor um projeto com chances de vitória e nesse projeto ter participação efetiva, é isso que tem que ser analisado. Então, a minha avaliação do cenário regional é positiva. Acho que as candidaturas aqui em Santo André, em São Caetano, das quais o partido participa, têm chances reais de vencer. Mais do que isso, as candidaturas próprias nossas, em Mauá, em Diadema e em Rio Grande da Serra, também são candidaturas com potencialidade, com possibilidade de vencer as eleições. E em São Bernardo, a opção feita foi simples, né? A gente uniu forças ali com o PPS, né? Indicando o vice, porque não havia possibilidade de outra composição, por questões pessoais, individuais de cada um dos membros lá, né? E estamos indo para uma eleição dificílima, mas com um candidato bastante competitivo, que é o Alex Manente, que tem uma boa relação com o PSDB e sempre no PPS defender as bandeiras próximas às nossas. Então, a minha avaliação do cenário regional é altamente positiva e as urnas vão mostrar no dia 7 de outubro. Ricardo, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Queria mais uma vez te agradecer a presença, agradecer por ter vindo aqui bater esse papo, conversar com o internauta e falar um pouco da tua impressão, enfim, do que você imagina para a eleição, para o cenário político de Santo André. Obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade, Sérgio, e queria dizer que é uma honra para a gente estar aqui e agradecer a todos os telespectadores do DGABC. Obrigado. E a você, internauta, que nos acompanha, eu também agradeço mais uma vez por estar conosco no nosso programa Opinião. Você já sabe, pode participar, mandar seu e-mail para dgabctv@dgabc.com.br. O programa vai ficando por aqui e a gente volta na próxima edição. Muito obrigado e até lá.